Hoje nós estamos dispostos a amar os nossos inimigos, não somente os nossos irmãos, mas também os nossos inimigos. Estamos dispostos a orar a favor daqueles que nos perseguem, a orar a favor daqueles que nos maltratam. Devemos nos esforçar, fazer um esforço tremendo para que este amor não nos abandone, não se afaste dos nossos corações. Uma grama de um exemplo pesa mais do que uma tonelada de palavras. E é isso, é nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo. Agradecemos também o convite feito pela direção da Escola Sabatina e, acima de tudo, a Deus seja louvado o nome do Senhor por esta dádiva imerecida. Antes mesmo de começarmos a recapitulação desta lição, a 13ª, eu gostaria de pedir aos irmãos que, por favor, inclinemos os nossos rostos em oração. Querido Deus, querido Pai Celestial, nós estamos muito gratos pelo facto do Senhor nos conceder o privilégio de nos congregarmos mais um sábado na Tua Santa Casa de Adoração, perante a Tua presença, Senhor. Por isso, pedimos que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós que aqui se faz presente, que retira de nós todo espírito de exaltação e conceda-nos, Senhor, o espírito de humildade, a fim de que venhamos entender e compreender a Tua palavra tal como ela é e como está escrita. Ajude, ó Pai, para que no decorrer deste programa, por meio do Teu poder, todas as pessoas aqui presentes, incluindo aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação, sejam alcançados pelo toque do Teu Santo Espírito por meio da Tua palavra. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Lição número 13. Permaneça o amor fraternal. Foi uma lição muito rica, assim como as outras lições que nós já podemos apreciar ao longo do trimestre. E nesta lição, o autor nos fala acerca do amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Também é o nosso versuário desta lição. Antes mesmo de começarmos a lição, há uma nota do livro Beneficência Social que eu gostaria de lê-la para a igreja. Capítulo 4, Beneficência Social. Fala acerca da religião pura. Diz-nos assim: a religião pura é o exercício da piedade, simpatia e amor no lar, na igreja e no mundo. Onde quer que haja necessidade humana e sofrimento, aí há um campo de atividade missionária. Nós vimos a princípio que o apóstolo Paulo, para chegar a esse ponto, para que permaneça o amor fraternal, foi porque o amor que no princípio eles haviam recebido da plenitude do Espírito Santo estava se esgotando, estava se esfriando. E o apóstolo viu a necessidade de reforçar a ideia de que este amor deve permanecer. Devemos nos esforçar, fazer um esforço tremendo para que este amor não nos abandone, não se afaste dos nossos corações. Há uma nota na lição introdutória que o autor faz menção. Portanto, os crentes, isso está no primeiro parágrafo, na parte final do primeiro parágrafo, diz: portanto, os crentes devem fazer uns pelos outros o que Jesus fez por eles. Com isso, eu gostaria de questionar a igreja. E espero que podemos participar todos, apresentando os nossos comentários. Nós devemos fazer uns pelos outros aquilo que Jesus fez por nós.
E Jesus, por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 5, ele nos diz que devemos amar os nossos inimigos, não só os nossos irmãos, incluindo os nossos inimigos. Hoje nós estamos dispostos a amar os nossos inimigos, não somente os nossos irmãos, mas também os nossos inimigos. Estamos dispostos a orar a favor daqueles que nos perseguem, a orar a favor daqueles que nos maltratam. Estamos dispostos a fazer esse esforço. Algumas questões que Jesus deixou e mais adiante nós estaremos dando conta se estamos ou não próximo ou se estamos deixando escapar esse amor fraternal dos nossos corações. A lição de domingo falou-nos sobre cuidando do povo de Deus. Eu gostaria de pedir que algum voluntário aqui na sala pudesse ler os textos de Hebreus, o capítulo 13, versos 1 e o verso 2. Também o livro de Romanos, o capítulo 12, verso 13. Alguém, por favor, queira preparar. Hebreus 13, 1 e 2, não é? Sim, sim. Permaneça o amor fraternal. 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Muito obrigado. Romanos capítulo 12, verso 3. Alguém também queira ler, por favor? Romanos capítulo 12, verso 13. Praticai a hospitalidade. Romanos, Hebreus, o verso 2 é como se tivesse a reforçar essa ideia de Romanos no capítulo 12, no verso 13, onde o apóstolo diz que devemos praticar a hospitalidade, porque por meio dela, alguns sem saber hospedaram anjos. E nós vimos que na palavra de Deus encontramos dois exemplos de pessoas que hospedaram anjos sem saber. E eram parentes próximos. Fala-nos de Abraão e o seu sobrinho Ló. Os anjos, quando chegaram a Sodoma, Ló teve a preocupação de ir ter com eles. E parece que Ló aprendeu esse método com seu tio, Abraão. Vimos que Abraão, quando se deparou com algumas pessoas que não conhecia, teve a preocupação de ir ter com eles, inclinando-se. E a palavra de Deus nos recomenda, devemos considerar aos outros superiores a nós. Se pudermos considerar os outros superiores a nós, estaremos desenvolvendo esse dom que Abraão teve. Abraão teve um dom que ele era um homem muito rico, mas quando ele viu 3 pessoas a se aproximarem da sua tenda, passando por um caminho, ele achou que aquelas pessoas eram superiores a ele. E ele foi e pediu. E ele pediu que essas pessoas permanecessem. E essas pessoas, parecendo mostrar que não estavam interessados na sua hospitalidade, Abraão insistiu. Abraão persistiu. E é isso que Deus nos recomenda. Que devemos ser persistentes. Devemos ser persistentes. Pedindo que, por exemplo, se a gente tiver que fazer um convite para alguém, por favor, fique em minha casa. Passa aqui à tarde, almoce comigo. Vamos conviver um pouco. E se essa pessoa dizer, não, esteja à vontade, não, está tudo bem, eu já tenho um sítio. Não, devemos ser persistentes. Vamos ver mais um exemplo desses. Lucas, capítulo 24, versos 28 e 29. Por favor, alguém queira ler? Lucas, capítulo 24, versos 28 e 29.
Lucas 24, 28 e 29 diz o seguinte: E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Era Jesus. Alguns discípulos que iam para a cidade de Emaús caminhando e Jesus os acompanhava. E eles olharam para aquele estranho, sem sabendo quem era. E eles fizeram o convite: fica conosco porque já é tarde, a noite se avizinha. E Jesus fez como se não tivesse interessado. Não, vou continuar a minha trajetória, eu preciso chegar ao meu destino. Não, não faça isso, já é tarde, fique conosco. Então a palavra de Deus nos recomenda que devemos ser persistentes. Não basta você fazer o convite por uma vez. Irmão, venha comigo. Não, está tudo bem. Ok, está tudo bem, então pronto, boa caminhada. Não. Devemos ser persistentes. É o que nos recomenda a palavra de Deus. Devemos ser persistentes, para além de nos tornarmos inabaláveis. E há experiências nessa questão do cuidado do povo de Deus, na questão da hospitalidade. Há experiências de pessoas que um dia procuraram hospedar alguém e deram-se mal. Ao longo do estudo desta semana, nesta lição de domingo, a minha esposa falou de uma experiência que alguém havia hospedado uma pessoa na sua casa. Essa pessoa passaram a noite e quando acordaram de manhã, a dona de casa viu que a casa estava limpa, não tinha mobílias em casa, porque o hóspede havia levado toda a mobília. No meio de uma experiência do gênero e de outras experiências, por exemplo, há um pastor que narra uma experiência também que um casal que saía de uma festa de casamento que eles haviam apadrinhado e ao longo do caminho se depararam com outro casal com uma viatura parada e pediram ajuda. Então logo esse casal, o padrinho, o casal de padrinhos, desceram da viatura para prestar ajuda. O homem foi morto com um tiro na cabeça, assim sem mais nem menos. E abusaram da mulher e depois deixaram a mulher viva. No meio de experiências do gênero, nós estaríamos dispostos a ser hospitaleiros? Qual seria o remédio para situações do gênero? Alguém queira dar um subsídio? Mediante essas experiências, estaríamos dispostos a ser hospitaleiros? Lá atrás tem uma. É evidente que essas situações acabam por pôr em questão a nossa consciência em relação à hospitalidade. De toda forma, o controle da nossa vida não está em nossas mãos. Ele está na mão de Deus. Portanto, fosse o caso da hospitalidade ou não, se tivesse algo acontecer conosco que não fosse positivo, isso iria acontecer. Então, eu penso que nós não devemos colocar, atribuir à questão de sermos hospitaleiros os problemas que podem advir disso, porque, na verdade, problemas acontecem em tantas outras coisas. Por exemplo, eu vou a um passeio e sofro um acidente de carro no caminho e perde-se a vida, por exemplo. Não foi por causa de hospitalidade, mas por causa de um simples passeio. Portanto, o que eu penso é que, lógico, quando a gente vai pôr pessoas dentro de casa, temos que avaliar todo o contexto familiar, inclusive, para não expor a nossa família ao risco. Mas eu já recebi pessoas em casa que não conhecia e a gente pede a Deus que Ele nos proteja e que possa, então,
orientar não só a nós, em relação à hospitalidade, mas também aos que são recebidos, acolhidos, para que a coisa corra de uma maneira que seja boa para todo mundo. Eu ia dizer o seguinte, é que muitas das vezes nós temos, ou falamos na vida cristã, só como o meu relacionamento pessoal com Deus. Mas a vida cristã vai muito além disso, ou seja, envolve também o meu relacionamento com os outros. Tem que existir sempre o meu relacionamento com Deus, mas muitas das vezes eu consigo mostrar Deus aos outros quando me envolvo com eles. Agora, há circunstâncias da vida que nós não sabemos. Ou seja, só Deus sabe tudo, não é? Não sabemos o futuro. Agora, não devemos é nos privar de mostrar Deus aos outros, seja por que for. Situações más há em todo o lado e em todas, qualquer uma pode acontecer. E isso não deve privar que eu seja hospitaleiro e mostre Deus aos outros. Amém. Muito obrigado pelos 2 comentários que aqui foram referidos. Muito obrigado. Deus seja louvado por isso. Essa é a questão. Por meio de experiências do gênero, por exemplo, que nós acabamos de testemunhar, de situações que alguém procurou fazer o bem, mas foi retribuído com o mal, isso não impeça de que eu continue a praticar o bem. Né? Não impeça. E um outro detalhe muito importante é que Deus nos fala sempre. Deus fala-nos constantemente. Tudo que tiver que acontecer, Deus fala para nós. O problema é que muitas vezes a gente não entende ou não sabe ouvir esta voz de Deus, ou uma outra questão é a gente ouvir e não atender a voz de Deus. O mais agravante é ouvir e não atender. Em algumas situações a gente nem sabe reconhecer que Deus está a falar para nós. Mas Deus geralmente fala. Por qualquer situação, Deus nos fala. É um dos métodos que, como cristão, devemos adotar. Pedir a Deus para que nos ajude a entender, compreender e, acima de tudo, atender a sua voz. Aqui em domingo fala sobretudo para isso, para a nossa atitude de negligência voluntária. E esse é o ponto. É a nossa opção de negligenciar esta ajuda, que é justamente aquilo que nós fazemos. Amém. Amém. É isso. Deus seja louvado. Jesus previu esta situação. Disse, por causa da maldade, da multiplicação da maldade, o amor de muitos esfriará. O problema não é perdermos os nossos bens ou até a nossa vida por sermos hospitaleiros. O problema é perdermos o amor. E esse é que nos pode levar a perder o bem maior. O reino de Deus. Amém. Deus seja louvado. Nós vimos um outro exemplo que gostaria também de partilhar com os irmãos. Está no livro de Atos, em relação ao cuidado, ainda na lição de domingo. Livro de Atos, capítulo 4, nos versos 32 e o verso 34. Alguém possa ler, por favor? Atos, capítulo 4, versos 32 e 34. É 31 e 32, não é? 32 e 34. 32 e 34. Sim. E era um coração e alma da multidão dos que queriam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía em sua própria... possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam um grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e de todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum,
porque todos os que possuíam herdades ou casas vendiam-nas, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Amém. Nós vimos que o povo de Deus tem essa recomendação. Deus deixou essa recomendação para o seu povo. No tempo dos discípulos, no dia que os discípulos receberam o batismo, naquela época, o testemunho que eles davam era tão poderoso. Era tão poderoso. Eu gostaria de deixar esta pergunta para que pudéssemos dar subsídio. Quando é que o nosso testemunho se torna poderoso? Quando é que o nosso testemunho se torna poderoso? Na realidade é quando nos deixamos orientar pelo Espírito Santo, tal como na Igreja primitiva. Tornamos-nos numa sociedade muito mais justa e muito mais generosa. É a única forma. É se nós no coração deixarmos o Espírito Santo habitar. Amém. Deus seja louvado. É isso. Se nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, nós vamos poder dar um testemunho muito, muito, muito poderoso. No livro O Lar Adventista, Orientação para a Criança, a nossa irmã Ellen White realça um aspecto muito importante. Na instrução para as crianças, nós usamos os preceitos e o exemplo. E há um ditado popular que diz que 1 grama de um exemplo pesa mais do que 1 tonelada de palavras. E é isso. É nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo. Quando isso acontece, nós estaremos fazendo obras que as pessoas ao nosso redor estarão dizendo: este verdadeiramente é filho de Deus. E Deus lá nos céus estará dizendo: este verdadeiramente é meu filho amado, em quem me comprazo. Na lição de segunda-feira, cobiça e imoralidade sexual. Nas outras traduções, ou nos outros trimessários, vem o termo avareza e imoralidade sexual. Gostaria que, irmão Paulo, se faz favor, pode nos ler novamente o livro de Hebreus, capítulo 13, versos 4 e 5. Venerado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Muito obrigado. Avareza ou cobiça e imoralidade sexual. São os dois pecados parece mais terríveis que o ser humano pode se deparar com eles. O homem, antes de cometer ou antes de cair na imoralidade sexual, primeiro ele desenvolve a cobiça. E parece que isso é comum do ser humano. O ser humano primeiro quer obter, cria um desejo excessivo de obter riquezas, e se consegue as riquezas, depois quer gastar com a imoralidade sexual. Dois pecados que a descrição é isso que está aqui: imoralidade sexual e a cobiça. Nós vimos que nos textos que acabamos de ler, o apóstolo nos diz que
dentre que o casamento seja honrado entre todas as testemunhas. Deus, quando criou o homem, resolveu criar um homem e uma mulher. Um exemplo que eu gostaria de dar em relação a essa questão da criação de Deus é na questão do uso de brincos. Há pessoas que questionam assim, mas por que você, sendo mulher, não usa brinco? E eu gosto de dizer assim à minha esposa, se te questionarem isso, responde assim: se fosse vontade de Deus que as mulheres ou os homens usassem brincos, poderiam nascer com furos na orelha. Os homens ou as mulheres poderiam ter nascido com furos na orelha, se fosse vontade de Deus que eles usassem brincos. Mas, se Deus não te fez assim, é porque não é para você usar brinco. E se tivermos que fazer uma pesquisa relacionada aos brincos, vamos dar conta que os brincos foram instituídos para aquelas pessoas que jamais deixariam de ser, jamais gostariam de deixar de ser escravos. Então era necessário cravar. É um sinal de escravatura. E essa escravatura modernizou-se ao ponto de se tornar moda. O mesmo acontece com a questão da mulher e o homem. Deus criou uma mulher e um homem. Se fosse vontade de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher, poderia criar duas ali no jardim e um homem. Ou se fosse vontade de Deus que uma mulher tivesse dois homens, também poderia ter criado dois homens e uma mulher. Mas Deus criou um homem e uma mulher. Mas nós vimos que Satanás, por meio da sua astúcia, ele faz com que o homem caia na cobiça e posteriormente na imoralidade sexual. Primeiro, o homem deseja ardentemente ter dinheiro e quando consegue, para praticar imoralidade sexual. Esse é o objetivo. Primeiro é conseguir fundos e depois cair na imoralidade sexual. Eu muitas vezes, quando me deparo assim com algumas publicações, alguns artigos publicitários, eu fico assim a observar. Às vezes, os artigos publicitários estão-se a falar de carro, está-se a falar de outra coisa, mas aparece ali uma pessoa seminua, principalmente o corpo feminino. Mas o que é que o carro tem a ver com uma pessoa seminua? Será que devemos conduzir o carro só dessa maneira? Não. Qual é a finalidade? Alimento. O que é que a gente tem consumido como alimento? Devemos ter muito, muito cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente assiste, porque senão, aos poucos, Satanás está a nos levar para essa finalidade, imoralidade sexual. E o autor dá exemplos de pornografia. Há desejos, há crentes cristãos que estão desenvolvendo desejos ilícitos. Não, é com a minha esposa eu posso fazer. É ilícito para Deus. E de onde é que parte essa ideia no crente cristão? Daquilo que você tem visto. Daquele alimento que você tem tomado. Deus quer nos levar para os céus. É vontade de Deus que todos nós vamos para os céus. Mas Deus não obriga, Deus não esforça. Já nos depararmos com uma ideia de que se Deus tem um ponto fraco, já chegamos a pensar nisso?
Se Deus tem um ponto fraco, o Todo-Poderoso, será que tem um ponto fraco? Vamos lá tentar ver se Deus tem um ponto fraco. Deus não passa da sua palavra. Aquilo que Deus dita é assim, terá que ser assim. E aqui nos deparamos com o ponto fraco de Deus. Se uma pessoa, Deus no livro de Ezequiel, capítulo 33, ele nos adverte o seguinte: se nós sabemos que alguém está a andar mal, no caminho da perdição, a gente conhece, e a gente não o advertir, essa pessoa vai morrer na perdição, mas o seu sangue Deus vai requerer a quem? A você que conhece, a mim que conheço, que não o adverti. Se Deus tiver que intervir a favor de alguém que está se perdendo, sem que ninguém ore a favor dessa pessoa, Satanás vai reclamar. Satanás vai dizer que Deus está a fazer batota. Então, Deus muitas vezes fica assim, com os braços cruzados, sem poder agir, porque não tem ninguém que está a orar a favor, que está a interceder a favor dessa pessoa, para que Deus possa agir, para que Deus possa lhe salvar. Ponto fraco de Deus. Deus não passa da sua palavra. Deus quer salvar a todos, mas Ele não pode sem que você, que é irmão, passe a interceder a favor dele. Se nós passarmos a orar a favor dos nossos irmãos, Deus estará agindo. Se um pai ora a favor dos seus filhos, ainda que esse pai parte para a morte e os seus filhos são pequenos, se não tiver uma outra pessoa que passa a orar a favor destas crianças, então Jesus dará sequência a interceder a favor dessas crianças. Razão pela qual temos grande responsabilidade como povo de Deus. Cobiça e imoralidade sexual. O Senhor, na última parte da lição de segunda-feira, o autor deixa uma nota do livro de Salmos, capítulo 118. Diz que o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Esta referência ao Salmo 118 é adequada porque o salmista expressou ali a sua confiança em Deus, apesar do sofrimento que os descrentes lhe infligiam. Isso na lição de segunda-feira, que nos fala da cobiça e imoralidade sexual. Se depositarmos a nossa confiança em Deus, o que é que poderá nos fazer o homem? Nada. Deus quer agir para salvar as pessoas, mas é necessário que o ser humano faça alguma coisa, porque senão Deus poderia comissionar anjos para toda e qualquer situação. Deus poderia comissionar anjos, mas não. Deus está a deixar essa responsabilidade para o próprio ser humano. E se nós amarmos a Deus, estaremos amando o nosso próximo. Este é o amor que Deus quer que nós busquemos nele como fonte do amor para que possamos refletir esse amor ao nosso próximo. O livro de Romanos, no capítulo 8, verso 31, nos diz algo.
que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se não quisermos cair nessa tendência do desejo ardente de possuir riquezas e posteriormente consumir com a imoralidade sexual, só devemos nos apegar a Deus. Porque o que Satanás tem feito de tudo para nos distrair e, acima de tudo, nos levar ao seu redil. Há dias, um colega de trabalho estava dizendo: eu gosto de sushi. Sushi é aquela comida crua, né? O peixe ou a carne crua que hoje em dia servem nos restaurantes. Eu olhei para ele e perguntei: gostas? Sim, gosto, assim, uma vez a outra, mas gosto. E ele disse: será que esse tipo de comida não está a nos preparar? Não está a nos preparar para nos tornar canibais? Com esse tipo de alimento, não está a nos preparar para nos tornar canibais? As pessoas que acabam comendo os outros, a carne crua. Não, é que tudo começa assim, com uma pequena dose. Irmão Felipe, faz favor. Apenas um reforço técnico para o que o irmão está a dizer agora, em relação a isso. Há uma doença muito comum, uma infecção crónica do estômago, que depois, a longo termo, pode evoluir para situações bem mais complicadas, inclusive é o cancro. É uma doença extremamente comum. O país onde há mais cancro do estômago é o Japão. E é de onde vem o sushi. Por isso é que se chama sushi. E isto tem a ver apenas porque essas carnes não são elaboradas, não são cozinhadas. E comendo cru, nós estamos a comer tudo o que a carne possa ter de mau. Portanto, por vezes nós pensamos, mas sabe tão bem, nem tudo o que sabe bem é bom. E o irmão referiu em relação aos brincos. Levítico, no capítulo, creio que é 20 e qualquer coisa, já não me recordo bem, diz que pelos mortos, diz Deus, pelos mortos não fareis incisões nem marcas na vossa pele. Perfurar uma orelha é fazer uma incisão, queiramos, quer não, por mortos ou por vivos. Os mortos não quer dizer que estejam só mortos completamente, mas que estejam mortos, por exemplo, espiritualmente. E essa é uma responsabilidade nossa quando alguém vai morrendo ao nosso lado, espiritualmente também. Não é? Como o irmão bem referiu no texto, que se diz Ezequiel, se alguém ao nosso lado morre sem conhecer Cristo, a responsabilidade é nossa também. Portanto, deveríamos ser, como o irmão está a dizer e muito bem, coerentes com aquilo que fazemos e com o que dizemos, para que não haja disjunção, ou seja, não há um caminhar, um manter vivo e presente aquilo que nós fazemos. Muito obrigado, irmão Felipe. Deus seja louvado pelo comentário. E resta-nos pouco tempo, passando na lição de terça-feira, que nos recomendam a lembrar dos nossos pastores. Nesta lição, eu gostaria de ler aqui uma nota do autor. Está no segundo parágrafo. Diz-nos assim: depois o autor nota que Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Ele está em forte contraste com os falsos mestres que mudam com o tempo e cujos ensinos se tornam vários e estranhos. Nessa lição, o autor nos diz que devemos seguir
o exemplo dos nossos pastores. Lembrarmos deles e seguir também o exemplo dos nossos pastores. Devemos orar a favor dos nossos pastores. Devemos deixar de murmurar contra os nossos pastores. Devemos deixar de julgar os nossos pastores. Porque quando nós falamos mal dos nossos pastores, estamos a julgá-los e ditar a sentença. E nós sabemos que só temos um juiz, que é Deus. Todos nós somos observadores da lei. Quem julga e condena está a se colocar no lugar de Deus. Sim. Queria só referir a questão que a lição fala-nos que temos dois tipos de líder. Ou seja, nós temos os líderes dignos de imitação e que nós também podemos ver esses líderes na galeria de Hebreus 11, não é? E depois temos aqueles que são os falsos mestres, que nós temos que ter atenção. Porque nós muitas das vezes, como cristãos, consumimos só aquilo que nos é dado e nunca tentamos procurar ou verificar se é correto ou não. E que cada vez mais cada um de nós, ainda ontem o pastor Pedro Esteves falava na questão do nosso relacionamento pessoal, no conhecimento, cada vez mais nós temos que ter essa como é que é dizer? Essa faceta, ou seja, o meu relacionamento pessoal, buscar a Bíblia e realmente ver se os meus líderes estão a falar de acordo com a Bíblia. Isso é muito, tem que me preocupar muito, por causa mesmo da questão dos falsos mestres. Amém? Muito obrigado, irmão David. Irmão David praticamente me tirou uma questão que eu gostaria de colocar a todos nós aqui presentes. O autor na lição nos diz que devemos imitar os nossos líderes. E a questão que eu gostaria de colocar é: devemos imitar os nossos líderes em tudo? Em tudo? E o irmão David, olha, mais um comentário ali atrás, por favor. Bom dia, irmão. Por acaso esta lição não me passa em branco, isto porque o que está aqui em causa tem a ver com a perdição de muita gente ao longo dos anos na Igreja. Esta coisa de imitar os líderes foi o que fez também a perdição do povo de Israel. Eles imitavam os líderes, não imitavam o líder supremo. Olhavam para os líderes terrenos, mas esqueciam-se que o líder supremo é que seria o objetivo a atingir. E muitos líderes terrenos se perderam porque puxaram a atenção para si em vez de puxarem para o único líder que era Cristo, aquele que merecia toda a imitação. Portanto, quando o irmão pergunta se devemos imitar os líderes terrenos, nunca, jamais. Devemos tê-los como nossos líderes no sentido de coesão, mas para levar ao líder supremo, não imitar. Porque hoje cai um, levanta-se outro. E se olhamos para os nossos líderes, corremos o risco de perder o objetivo que é o líder supremo. Então, somente isto. Só para terminar, esta semana tive conhecimento de uma jovem com quem eu cresci ao longo dos anos e que comunicava nas redes sociais, e se calhar muita gente deve ter tido conhecimento, que se tinha desiludido com Ellen White. Tinha-se desiludido com Ellen White porque tinha chegado à conclusão que não cria em Ellen White. Ela se calhar não deve ter querido dizer isto. Não queria que ela tinha sido designada profetisa de Deus. E eu pergunto, no que é que ela acreditava, ou no que é que nós acreditamos hoje em dia, quando pomos pessoas na frente de Deus? Quando Deus, e o que está escrito na Bíblia, é que é o nosso objetivo. Não é nada. O resto são conselhos. São conceitos que nós temos na nossa cabeça. Portanto, quando a lição diz, lembrem-se dos vossos pastores, não os maltratem. Agora, não façam deles exemplos da vossa vida, porque Cristo é o único exemplo da nossa vida. Só mais nada. Acabou. O resto são veleidades. Ok, obrigado. Gostaria de reforçar a ideia. Há uma irmã em Angola que também testemunhou uma experiência do gênero. Ela também contestava acerca de Ellen White.
principalmente quando se referia à reforma para a saúde. Ela contestava muito e ela dizia para si mesma: eu não gosto de Ellen White. E um outro irmão dizia: mas os escritos de Ellen White só são conselhos. E eu cheguei a questionar: e a palavra de Deus, a Bíblia, o que é? Não são conselhos? Ou é uma obrigação? Deus nos obriga a lhe adorar? Não. E com isso gostaria de ler o livro de Tiago, capítulo 1, verso 17, que diz: na questão da imitação dos líderes. Eu perguntei se poderíamos imitar os nossos líderes em tudo. Tiago 1,17 responde, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Não há oscilação ou não há sombra de variação, nas outras versões. Está querendo nos mostrar que, ao imitarmos os líderes, é aquilo que é bom, porque o que é de bom vem do alto, vem do Pai. Tudo que é bom que a gente faz vem de Deus, porque o ser humano é mau por natureza. Cuidado com as doutrinas várias. Nessa lição nos falou acerca das heresias, as apostasias também, que nos deparamos com ele dentro da igreja. Mas o que dizer, por exemplo, de outras doutrinas que a gente sabe, que a gente conhece? Os outros irmãos também estão lá enraizados. Os irmãos que estão lá nessas doutrinas, que frequentam essas igrejas, também estão lá enraizados. O que dizer acerca das doutrinas várias e estranhas? Alguém gostaria de partilhar alguma experiência, algum exemplo em relação às doutrinas várias e estranhas? Nós vimos que houve apostasia nos tempos dos discípulos, no tempo de Jesus. Nos nossos dias também há. Hoje há ataques que são direcionados ao Espírito Santo, à própria pessoa de Jesus. Há ataques que são direcionados aos escritos proféticos de Ellen White, que foi sob inspiração divina. Há irmãos que pegam na Bíblia e dizem: há uma febre que estava a girar, isso principalmente em Angola, digo isso. Alguns irmãos diziam assim: não, o batismo só pode ser feito em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque na Bíblia só encontramos um único texto que refere que o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os demais textos falam só em nome de Jesus. E um dia, conversando com um irmão que estava a entrar nesta senda, que era um desvio da doutrina, eu disse para ele: mas você acha que esses textos que falam acerca do batismo só em nome de Jesus, está a se referir a quê? Aquilo era como se fosse a teoria. Eu estou a falar para ti, você deve se arrepender e ser batizado em nome de Jesus. Mas na prática, é necessário que você seja, ao ser mergulhado na água, seja citado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a oração de consagração. Agora, quando eu tiver que falar para ti, você que ainda não tem contato, ou estamos a ter contato com a palavra, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Arrependa-se e seja batizado em nome de Jesus. Mas se tiveres que entrar na água, vais ter que receber o nome do Pai na oração, do Filho e do Espírito Santo. A teoria é a prática. E tem outros.
nos deparamos com outras doutrinas, outros comentários acerca da alimentação, que nos falou a lição. As pessoas divagam, não há dúvidas. O próprio Cristo disse assim, está em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome de Jesus, não é em nome do Pai, é em nome dos três, da Trindade. Quer dizer, não há dúvidas, não é preciso divagar. Está aqui escrito. Quando as pessoas começam a dizer aqui, é claro. Não, está aqui, acabou. Não há dúvidas. Há textos na Bíblia que a gente vai se deparar com ele, e o apóstolo Pedro, por exemplo, a dizer para alguns irmãos que na altura eram tidos como gentios, o que é que a gente faz para que sejamos salvos? Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Eram as palavras deles. E muitos apegam-se nisso. É aquilo que Satanás, para nos desencaminhar, eles não pega num pequeno texto e aplica fora do contexto para gerar pretexto. E muitos acabam sendo desviados assim, dessa maneira. E devemos nos manter firmes em Cristo Jesus, que é uma âncora segura. Como diz o autor no texto, na última parte, no último parágrafo. Devemos nos manter firmes, que é uma parte, firmes em Jesus, que é uma âncora segura. O livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 10, Deus nos deixa uma recomendação, dizendo assim: como deste atenção à minha exortação, nas outras traduções diz, como deste atenção na palavra da minha paciência, eu vou te livrar também da tentação que há de vir sobre todo mundo. Vou te livrar da tentação que há de vir sobre todo mundo. E no final, a lição de quinta-feira é ir a Jesus fora do acampamento. O que é que significa ir a Jesus fora do acampamento? Significa o abandono das nossas próprias vontades. Sei que também temos vontade, né? Porque ou fazemos a vontade de Deus ou fazemos a vontade do diabo. Sim. Irmão Davi, só um comentário aqui. Sem dúvida, o que tivemos a ver é que o pecado jaz à nossa porta, não é? Todos nós, desde os líderes, os maiores líderes, os menores, o mais insignificante, o mais humilde, o pecado jaz à nossa porta. O que é que eu faço com esse pecado? Porque muitas vezes eu caio. E na realidade esta lição é extraordinária quando ela nos lembra, através da Bíblia, sem dúvida, alguns versículos bíblicos, e eu acho que este versículo, que é Hebreus 4,16, é sem dúvida a grande boa nova, porque a nossa natureza é esta e temos que lidar com ela. Nestes pontos que falámos e muitos mais, cada um tem o seu tendão daqueles, né? Como Paulo tinha o que tinha também, dizia, né? Na carne, o seu espinho. E é sem dúvida, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando o pecado jaz à minha porta e eu agarrei o pecado, é o tempo oportuno de Jesus entrar na minha vida e transformar-me e restaurar-me desse pecado. Isto é extraordinário. Amém. Muito obrigado pelo comentário. E para terminarmos, eu gostaria de ler o texto de Mateus capítulo 10, verso 37 e 38, que diz-nos assim: quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não segue-me, também não é digno de mim. Com estas palavras de Jesus, que nos recomenda a não amarmos mais os nossos pais, os nossos filhos, os nossos empregos, tudo aquilo que a gente tem,
tudo aquilo que a gente possui, Jesus nos deixa a recomendação que Ele deve estar em primeiro lugar. Que Deus nos possa abençoar. Amém?